Olá pessoal, bem-vindos ao Clube do Imperador. Eu sou o professor Pedro Coelho e na aula de hoje nós falaremos sobre os regimes totalitários de extrema-direita, o nazifascismo. Vamos lá? Um período que vai de 1918 até 1939 é um período onde vários eventos ocorreram. Dentre esses eventos, o surgimento dos regimes totalitários. Mas os regimes totalitários que surgiram nessa época foram regimes não só de ditadura totalitária de extrema direita, mas também de extrema esquerda. Então imaginem que nessa época surgiu, após a morte de Lenin, uma ditadura totalitária, um regime totalitário de extrema esquerda na URSS, com o Stalin. O stalinismo, a era stalinista, ela é considerada uma era em que há aplicabilidade do regime totalitário. É uma ditadura totalitária de extrema esquerda. No entanto, hoje nós falaremos sobre esse surgimento dos regimes totalitários de extrema direita, o nazifascismo, que vão surgindo ao longo do entreguerras em diversas regiões da Europa, principalmente em países como a Itália, a Alemanha, Portugal e Espanha. Ali, nesses 4 países, surgem governos totalitários de extrema direita. Ok? Quais são as causas do surgimento dos estados totalitários? Bom, é a crise que ocorre no período pós-guerra. O período pós-guerra foi um período complicado para alavancar as economias dos países que se envolveram na Primeira Guerra, até mesmo para a reconstrução desses países. Nesse processo de reconstrução, começa a crescer muito o sentimento nacionalista de diversos países da Europa. Além disso, houve também um descrédito com o liberalismo. Vários países da Europa viram que o liberalismo não funcionou e não funcionaria, justamente porque foram abalados pela crise de 29. A crise de 29 foi um elemento contundente para o surgimento dos regimes totalitários. E junto a essa crise de 29, cresceu ideais socialistas que vai chegar, então, a incomodar outros setores conservadores da sociedade, a elite, que vai começar, então, a apoiar, a defender interesses contrários aos interesses dos partidos socialistas, a apoiar aquele partido que era contra os partidos socialistas, logo, partidos de extrema direita, tá certo? Bom, e por fim, havia também um sentimento de revanche. De revanche, por exemplo, dos alemães, que saíram como vencidos da guerra, saíram como aqueles que causaram os transtornos da guerra. Os alemães, então, eles tinham um sentimento de revanchismo, não só na Alemanha, em outros países, a própria Itália. A Itália, ela tinha um sentimento de revanchismo também, porque ela se encontrava perdedora ao lado dos vencedores. Mesmo fazendo parte dos aliados, a Itália, ela tinha se desestruturado totalmente economicamente, enfim, e por isso mesmo um sentimento de revanche. Essas seriam as causas gerais, então, pessoal, para os surgimentos totalitários. Então, alguns países vão apostar em regimes fortes, em regimes intervencionistas, em regimes autoritários, que elevasse o nível de emprego, que combatesse a ameaça comunista, que poderia reconstituir e reconstruir a nação. Vão apostar em regimes fortes que são antiliberais, em regimes autoritários que façam com que o país construa a sua nova identidade. Esses regimes totalitários, eles vão, então, ter algumas características que eu queria passar para vocês.
Características importantíssimas, imprescindíveis para entendermos o que é um regime totalitário de extrema direita. É importante colocar a palavra extrema antes de apresentar esses regimes de esquerda e de direita dessa época. De extrema esquerda, o stalinismo, e de extrema direita, como o fascismo, como o nazismo, eles não são regimes aplicados dentro de uma ordem democrática. Quando eu coloco essa palavra extrema, o extremismo, ele vem dentro de uma ordem ditatorial. Então, os regimes de extrema direita e extrema esquerda são regimes ditatoriais e não democráticos. Porque as visões entre esquerda e direita, dentro do plano democrático, há um diálogo dentro da lei. Agora, quando eu coloco a palavra extrema, olha, esses regimes, eles não podem se encontrar dentro desse espaço democrático. Essas ideias da direita extremista, dos partidos que começaram a construir essa identidade, essas ideias são apoiadas por algumas camadas da sociedade. Se nós formos notar, esses partidos, nessa época, no Entre Guerras, eles ganharam um apoio quase que generalizado. Que você encontra, então, pessoas adeptas à extrema-direita, do mais pobre ao mais rico. E esses regimes totalitários, ele tem algumas características, né? Esta é a primeira característica, o totalitarismo. Eu gosto sempre de falar que todo Estado totalitário é autoritário. Mas nem todo Estado autoritário é totalitário. O autoritarismo está presente dentro dos regimes totalitários. É necessária a autoridade do Estado. Ao mesmo tempo, os regimes autoritários não necessariamente são totalitários. O que é o totalitarismo, então? O totalitarismo seria o interesse do Estado sobressaindo aos interesses individuais. Logo, os interesses dos indivíduos estão totalmente subordinados ao interesse do Estado. A frase de Mussolini, eu acho que representa e resume o totalitarismo. Mussolini dizia que nada deve haver acima do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Ora, dá para notar que o Estado ele ganha esse patamar de instituição máxima. É claro que ele já o é, né? É soberano, mas o Estado ele ganha esse significado no totalitarismo que todos os interesses devem ser convertidos ao interesse do Estado. Os interesses pessoais, os interesses individuais, particulares, os interesses de classe não existem. A prioridade é o interesse geral do Estado. Agora, o nacionalismo. Bom, pessoal, vocês já ouviram falar deste conceito. Nós já trabalhamos o conceito de nacionalismo em outros momentos. O nacionalismo é exacerbado. É um nacionalismo muito mais contundente. Um nacionalismo muito mais forte. A frase do Hitler pode resumir a ideia essa ideia do nacionalismo exacerbado. Ele diz que tudo, absolutamente tudo, deve contribuir para reforçar as bases raciais que asseguram o desenvolvimento da nação. Aqui, ele está defendendo o princípio racial e nacional. O princípio racial, aqui no caso, especificamente no discurso de Hitler, é o princípio da supremacia da raça ariana. Ao passo que esta nação composta de arianos deve se organizar, ela deve se desenvolver, ela deve se reconstruir. Os interesses da nação, eles então estão acima também dos interesses
individuais, ao passo que os interesses da nação devem ser defendidos por todos. Portanto, pessoal, a visão é de reconstruir uma identidade nacional forte e homogênea. Militarismo. Ora, essas ditaduras totalitárias de extrema-direita são ditaduras militarizadas. A visão da militarização e uniformização traz esse sentimento unificador e de defesa nacional. Unificador e homogeneizador, são todos uniformizados, trazendo essa homogeneização, ao passo que eles vão se militarizar para defender os interesses da nação. Dentro do aspecto militarista, há uma necessidade de expansão do território, inerente à vida das nações, ou seja, a expansão do território é necessária para a sobrevivência da nação. Talvez essa frase do Hitler resumiria bem a ideia da militarização. Em um de seus discursos, Hitler diz que, mesmo neste momento, tenho a sublime esperança de que um dia chegará a hora de que essas tropas desordenadas se transformarão em batalhões, os batalhões em regimentos, os regimentos em divisões, e assim ele continua, mostrando a força e a expansão do militarismo como um instrumento que traz uma segurança, uma sobrevivência à nação. O corporativismo, o instrumento também de manipulação, de controle, principalmente no regime de Mussolini, por exemplo, a criação de sindicatos que são corporativos, estão ligados diretamente ao Estado, são controlados, portanto, pelo Estado. Então, o Estado ele é encarregado de planejar a produção, decidir os conflitos entre capital e trabalho. O Estado presente nesse diálogo entre o capital e o trabalho. O corporativismo ele vai ser um instrumento que auxiliará o totalitarismo, visto que ele vai subordinar os interesses individuais, os interesses de classes, ao interesse do Estado, evitando conflitos, evitando, por exemplo, uma iminente greve. Mussolini diz o seguinte, abre aspas, ao contrário das velhas organizações que vivem fora do Estado, os nossos sentidos do Estado, fecha aspas. A ideia de expansão territorial é uma ideia romântica. Esses estados totalitários de extrema-direita são românticos. Eles se apegam às histórias, ao passado. A teoria do espaço vital, apresentada pelo Partido Nazista, seria a necessidade de ocupar territórios que são territórios da Alemanha e, devido a diversos momentos da história, a Alemanha foi perdendo esse território. Então, a teoria do espaço vital é de reconstruir o Império Alemão. O espaço é vital, é necessário para o desenvolvimento da Alemanha e a sua sobrevivência. E aí, uma das frases do Hitler, para a gente entender essa ideia do expansionismo, seria: o movimento nacional socialista terá de encontrar coragem para, desprezando tradições e preconceitos, congregar e as suas forças para a marcha pela estrada que nos libertará do nosso estreito habitat atual, ou seja, do território para ampliar as fronteiras da Alemanha. O anticomunismo, em um Estado nazifascista, como, por exemplo, italiano, como, por exemplo, o Estado alemão dessa época, há uma perseguição direta aos opositores comunistas e uma propaganda condenando a União Soviética, propondo a destruição da União Soviética. Os comunistas são parasitas, os comunistas, eles são a pior espécie de pessoa na visão desses partidos de extrema-direita. Então, o anticomunismo, pessoal,
ele é o tempo inteiro apresentado, não só em propagandas, mas no discurso desses líderes nazifascistas. O próprio Hitler diz que o conceito de socialismo é um conceito que foi tomado pelos soviéticos, foi tomado por esses partidos comunistas. Na concepção de Hitler, no seu discurso, quando ele fala do socialismo, ele vai, então, condenar os partidos comunistas de terem adquirido o conceito e modificado o conceito de socialismo. Na verdade, quem está distorcendo o conceito é o próprio Hitler. Então existia essas distorções de conceitos, até mesmo para ele conseguir ter mais popularidade. No discurso de Mussolini, ele diz, abre aspas, defender os produtores significa combater os parasitas. Os parasitas de sangue, em primeiro lugar, os socialistas. E os parasitas do trabalho, que podem ser burgueses ou socialistas, fecha aspas. Por que ele fala podem ser burgueses ou socialistas? Porque, além de anticomunista, os regimes de extrema-direita eram também antiliberais. Ok? Haja vista que o liberalismo fracassou nessa época. A crise de 29 demonstra isso. São racistas. O racismo é um conceito presente no discurso destes regimes totalitários. Então, foi criada diversas diretrizes, leis, como as leis de Nuremberg na Alemanha. Houve a criação de camadas raciais, onde aquele que é ariano, puro, ele era considerado cidadão e tinha todos os direitos. Se você era judeu, você não tinha quase direito algum. Então havia uma segregação racial no Estado alemão e, ao mesmo tempo, uma segregação espacial. Há uma valorização, então, de uma raça considerada superior, menosprezando as outras raças. A fala de Hitler, que resume o conceito de racismo. Aqueles que governam devem saber que têm o direito de governar porque pertencem a uma raça superior. Olha só. O Hitler estava demonstrando aí, então, essa visão da superioridade da raça ariana e, ao mesmo tempo, ele mostra o seu antissemitismo. O que é o antissemitismo? É um conceito que foi criado para entendermos essa inferiorização dos judeus, esse menosprezo à raça judaica. Ao fundo, uma propaganda onde há um certo tipo de condenação, um dedo apontando para um judeu, tá vendo? Uma condenação ao judeu. O judeu que está identificado com a estrela de Davi, que vai ser utilizado para identificar os judeus na Alemanha. Em um dos pontos das leis de Nuremberg, todo judeu deveria ser identificado, deveria se identificar como judeu nas ruas. Além desses conceitos, eu lembro que eu coloquei um último para vocês, que corresponde ao culto ao líder. O culto à liderança é muito importante. A utilização da propaganda para trazer uma imagem heróica, uma imagem de salvador da nação, a esses líderes, vai ser muito importante. Portanto, é uma outra característica que vai ser desenvolvida nesses regimes totalitários. Não só da extrema-direita, mas também da extrema-esquerda. Lembrem-se que eu mostrei para vocês a propaganda e a utilização da arte soviética no período stalinista. As pessoas idolatravam esses líderes. Eram tidos, de fato, como heróis. Ok? Uma outra característica também é o unipartidarismo. Oficialização de um único partido. O unipartidarismo propõe, portanto, que não há
uma oposição nesse território. Não pode haver uma oposição. A oposição é eliminada. Não existe oposição oficial, até mesmo para garantir o controle da sociedade. Se houver oposição, essa oposição é considerada inimiga da nação. Preste atenção, dentro de uma ordem democrática, existe oposição. A oposição é sadia. Existe o diálogo. Dentro de uma ordem democrática, a oposição ela se faz necessária. Agora, dentro da ordem ditatorial, a oposição é ir contra a nação. Então, por isso, o unipartidarismo seria uma característica elementar ao regime totalitário. Primeiramente, eu queria apresentar para vocês o fascismo na Itália. Lembrem-se, mesmo tendo lutado ao lado dos aliados, dos vencedores, a Itália tinha certas pretensões de colônias na África que não foram atingidas. Logo, o povo italiano ele se sentiu meio que traído pelos aliados por essas colônias não terem sido conquistadas por eles após a Primeira Guerra Mundial. Ao passo que a Itália ela perde muito com isso. Há, por exemplo, uma perca de ajuda financeira, uma desestabilização da moeda na Itália. A Itália ela começa então a ter um déficit monetário, uma alta de preços, uma inflação, greves, desemprego e movimentos revolucionários começam então a surgir no seio da sociedade italiana para tentar mudar essa realidade. Movimentos até mesmo de cunho socialista. Então, antes da ascensão do fascismo, notem que nós temos aí uma Itália, no pós-guerra, que era uma monarquia parlamentar com vários problemas. Logo, como eu disse, há um crescimento de greves, de movimentos revolucionários e um crescimento de ideologias como as ideologias socialistas na Itália. O Partido Socialista na Itália ganha destaque. Neste cenário, em 1919, foi construído o Faccio de Combate. Foi um grupo de civis armados, uniformizados, que começaram a perseguir os grupos de esquerda na Itália. Pouco tempo depois, em 1921, que surge o Partido Nacional Fascista, que foi até mesmo financiado pelos burgueses. Esse Partido Nacional Fascista ele vai receber apoio de diversos segmentos da sociedade, por exemplo, profissionais liberais, estudantes, comerciantes, banqueiros, industriais, militares. E esse partido estava associado ao Faccio de Combate, ou Faccio de Combattimento, que seria mais conhecido como os camisas negras. Aqui nós temos ao lado uma imagem. Esse símbolo é o Faccio, que significa, é um símbolo romano, do Império Romano. Esse instrumento era utilizado pelo lictor, que era um cargo no Império Romano, onde, mas ao mesmo tempo, ele é um instrumento simbólico demonstrando feixes de varas, feixes de madeira, entrelaçados, né, por essas fitas de couro, e em sua ponta, um machado de um gume só. Aqui mostra, então, que o povo do Império Romano, ele é forte e unido. Ao mesmo tempo, o Império Romano, ele é um império ameaçador. Esse instrumento vai ser utilizado, então, como um símbolo, posteriormente, do fascismo. Como eu disse, o Partido Fascista, que vai ser criado em 21, ele vai ser apoiado por um grande grupo de pessoas. Mas olha só, nas primeiras eleições que ele vai competir, não houve muito sucesso. O Partido Fascista ele tinha poucos adeptos. De um ano para outro, assim, o partido se estoura. O partido ele começa a crescer, juntamente com o movimento dos camisas negras, que seria essa tropa, esse exército que dava força ao partido, etc.
Aí a imagem ao fundo, já com Mussolini no poder, nós encontramos nessa fotografia alguns homens vestidos aí com o uniforme dos camisas negras e crianças armadas, também sendo treinadas para se tornarem camisas negras, uniformizadas. Olha o processo de uniformização e militarização da sociedade apresentado aí nessa fotografia. Em 1922, Mussolini, já bem reconhecido, conhecido em grande parte da Itália, ele vai tentar concorrer ao cargo de primeiro-ministro. Nas eleições, ele não consegue. Ele vai, então, apresentar uma proposta de golpe, de uma espécie de golpe de Estado, porque o Mussolini, em 22, vai propor a chamada Marcha sobre Roma. Existe até mesmo um lema dele, né? Todos a Roma. A Marcha sobre Roma foi uma manifestação expressiva de 50 mil homens de camisas negras, né? 50 mil camisas negras que marcharam até a capital para forçar o rei Vítor Emanuel a nomear Mussolini ao cargo de primeiro-ministro do parlamento. O Vítor Emanuel, em um momento de fragilidade italiana, vai ceder a esse chamado e nomeia Mussolini ao cargo de primeiro-ministro, concedendo a ele plenos poderes para organizar um novo gabinete. Assim, os fascistas conseguem tomar, portanto, o poder na Itália, sem disparar nenhum tiro, somente com a marcha. Mussolini, ele assume em 22, forma um novo gabinete, inaugura a chamada primeira fase do governo Mussolini. Nessa primeira fase, que vai de 22 a 24, houve uma convivência de partidos com o Partido Fascista, ou seja, havia uma convivência partidária dentro do parlamento. Ele vai rever a legislação eleitoral e propor uma nova eleição. E nessas novas eleições, os fascistas ganharam 2/3 das cadeiras. Só que alguns dizem que as eleições foram fraudulentas, foram manipuladas, até mesmo houve a denúncia de um deputado do Partido Socialista, Giacomo Matteotti, que vai falar que as eleições elas foram fraudulentas, por isso os fascistas conseguiram 2/3 das cadeiras. E essa denúncia, esse manifesto do Giacomo, vai levá-lo à morte. Foi assassinado. Nessa primeira fase, então, havia essa convivência. Mas depois de 24, nós começamos uma segunda fase do governo Mussolini, que vai até 43. Nessa segunda fase, o Mussolini, ele se transforma em ditador. Ele cria um conselho, ele se torna o presidente desse grande conselho, ele vai responder somente ao rei. Assim, ele vai ser reconhecido como o chamado Dulce. O que é o Dulce? Significa o guia, o Dulce da Itália, o guia da nação italiana. Nessa segunda fase, enquanto Dulce, enquanto guia, enquanto ditador, ele cria, já no primeiro ano, as chamadas leis facitíssimas. Seria um conjunto de leis que traz redução das liberdades individuais. Proibição de greve, censura, extinção dos partidos políticos, criando aí um único partido, que seria o Partido Fascista. Então, a implementação do unipartidarismo está aí. Dissolução dos sindicatos e criação de sindicatos corporativistas. Em 27, pessoal, ele vai criar a chamada Carta de Lavoro. A Carta de Lavoro é uma lei trabalhista, em que até mesmo Getúlio Vargas se baseará para a construção da CLT. Foi um instrumento eficiente para controlar a classe de trabalhadores, estabelecendo assim um Estado corporativista, criando aí sindicatos. Ele elimina os sindicatos anteriores, agora cria novos sindicatos que estão ligados diretamente ao Estado italiano. Ele, em 1929, vai assinar um tratado com a Igreja Católica Apostólica Romana
chamado Tratado de Latrão. Aí a imagem, Mussolini de um lado e o Papa da Igreja Católica do outro. Eles vão firmar um acordo. Esse Tratado de Latrão cria o Estado do Vaticano, dá então à Igreja esse território, mais ou menos 5 quilômetros quadrados dentro de Roma, que foi entregues à Igreja Católica, e ao mesmo tempo reconhece a Igreja Católica, há um reconhecimento e apoio à Igreja Católica, a religião ela se torna oficial no Estado, o fascismo aí ganha uma força, ganha popularidade, praticamente acaba a oposição interna a partir do Tratado de Latrão, as pessoas começam a idolatrar Mussolini por isso. Foi criado posteriormente, aproximadamente em 1936, um acordo com a Alemanha de Hitler, o acordo chamado Ítalo-Germânico, eixo Roma-Berlim. Esse acordo ítalo-germânico é um acordo militar e econômico, e é a partir desse acordo que nós vamos ver a criação, posteriormente, do chamado eixo na Segunda Guerra Mundial. Aí, uma multidão escutando, ouvindo Mussolini anunciar a entrada da Itália na guerra. Saindo da Itália, indo para a Alemanha, nós temos a constituição do Estado nazista. A Alemanha, no pós-Primeira Guerra Mundial, considerada derrotada, assina o Tratado de Versalhes com várias cláusulas que acaba com a Alemanha, todo mundo sabe. A Alemanha vivia um regime republicano, a chamada República de Weimar. A República de Weimar é uma república parlamentarista, nós temos o Reichstag e o Reichsrat. O Reichstag é o parlamento alemão. A Alemanha vivia um momento de dívida com a guerra devido ao tratado, uma crise econômica, fome, miséria, desemprego, uma hiperinflação que chegou até mesmo a 32.400% ao mês. Para vocês terem ideia, pessoal, essa hiperinflação, as pessoas começaram a queimar dinheiro. Olha que loucura. Tem fotos dessa época, crianças brincando com notas na rua. E todo esse cenário da República de Weimar vai produzir um sentimento de que aquele sistema não funciona. E um grande número de pessoas na Alemanha começam então, a aderir à ideologia socialista. Até mesmo durante as eleições parlamentares, há um crescimento do Partido Socialista na Alemanha, ocupando aí um número de cadeiras no parlamento que vão dar voz a este partido. Juntamente com o crescimento da ideologia socialista e a tentativa de um golpe por parte dos socialistas na Alemanha, conhecido como revolta espartaquista, promovida por uma líder socialista alemã, chamada Rosa Luxemburgo, um golpe que não funcionou. Juntamente com esse crescimento, então, do socialismo, há também o surgimento de um partido de visão contrária à visão socialista, ou seja, um partido anticomunista, que vai apresentar uma visão não só anticomunista, mas também antiliberal, ultranacionalista, que é o partido da sigla nazi. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães não é um partido socialista. Nacional socialista aqui designa a ideia de uma sociedade que valoriza a nação, valoriza o seu povo, e a ideia de socialismo apresentada por Hitler é diferente do socialismo tradicional e convencional. Hitler, ele vai deturpar o conceito de socialismo. Adolf Hitler era um dos membros do partido nazista, um partido que tinha uma certa semelhança ao partido fascista da Itália, e em seguida Hitler, esta figura
emblemática no partido, se tornará presidente do partido. Mas até o momento, no momento da sua criação, Hitler é simplesmente um membro. Ora, em todo esse processo, o partido nazista vai se estruturando, com poucas pessoas ainda, mas cria a sua tropa da mesma forma que o Partido Fascista fez na Itália. Lembrem-se, na Itália, o Partido Fascista era apoiado por uma tropa conhecida como Camisas Negras. Da mesma forma, há um combate a manifestações esquerdistas na Alemanha, e a chamada SA seria essa tropa que perseguia opositores, também popularmente conhecida como Camisas Pardas. SA, sigla de seções de assalto, composta por membros do partido, pessoas que eram adeptas ao partido. Então, é uma tropa ampla. Bom, futuramente, vocês vão entender que as seções de assalto, a SA, pelo número de pessoas que a compunham, vai começar a criar dissidências, ou seja, pessoas que pensam um pouco diferente da doutrina do Hitler. Logo, essas tropas de assalto vão sofrer algumas ameaças e ataques por parte do próprio Hitler. Mas é uma outra história. Vamos continuar com o percurso natural. Tanto as tropas de assalto como o partido nazista eram financiados, apoiados pelos setores da burguesia, da alta burguesia. Há um financiamento desse partido por esse setor justamente para combater essas ameaças do socialismo. Bom, houve uma primeira eleição em 1922. Nessas primeiras eleições, há uma derrota até mesmo vergonhosa do partido nazista. Hitler ele não consegue ascender ao seu posto de sonho, que era de primeiro-ministro, e o partido nazista ocupa um número insignificante de cadeiras no parlamento. Ainda não há aquele esplendor do partido nazista em 22. Até mesmo porque, a partir de 23, 24, a Alemanha ela vai começar a ter uma leve recuperação econômica. Quando há recuperação econômica, as pessoas tendem a ser mais conservadoras na escolha dos seus políticos. Então imaginem que Hitler, por ser uma figura radical de extrema-direita, não vai ter muito espaço. Então, as visões que são radicais perdem um pouco de espaço para visões mais conservadoras em momentos de calmaria. Em 1923, o Hitler organiza um golpe de Estado, o chamado Putsch de Munique. Foi a percepção de um momento ideal de tomada do governo por parte do Hitler, mas o governo conseguiu sufocar esse movimento do golpe. O Hitler, que era o líder do golpe, vai ser preso, condenado a 5 anos de prisão, mas ele cumpre uma pena somente de 8 meses. Nesses 8 meses, Hitler, preso, vai elaborar a doutrina do partido, vai escrever a doutrina do partido nazista. Os princípios básicos do nazismo vão ser, então, elaborados por Hitler nesta prisão. Nesse momento em que ele escreve um famoso livro, o Mein Kampf, Minha Luta. Minha Luta, um livro, por muito tempo, proibido de ser lido.
até hoje, há restrições de publicação do livro Mein Kampf. Ali, nós encontramos princípios como o antissemitismo, um sentimento de que os judeus eles devem ser exterminados, perseguidos, excluídos, extraditados, eliminados de alguma forma. Hitler era adepto à ideia da raciologia, ou seja, na sua perspectiva, existe um certo tipo de progresso linear civilizatório de raças, onde existem raças inferiores e raças superiores. Essa visão do evolucionismo social é alimentada no período nazista na Alemanha. Um outro princípio dentro do livro Mein Kampf era o princípio do espaço vital. O que é o espaço vital? Um espaço de necessidade, de um espaço que é vital ao povo germânico. Então, Hitler apresenta a teoria do espaço vital, mostrando que o avanço que ele vai promover em territórios na Áustria, na Tchecoslováquia, na Polônia, é um avanço legítimo pela teoria do espaço vital, porque aquele território necessariamente deve ser do alemão. Então, significa que o Hitler não está invadindo, mas sim ocupando aquilo que é de vital importância ao povo germânico. Um outro princípio apresentado no Minha Luta é o de descumprimento do Tratado de Versalhes. Hitler, ele apresenta uma negação ao tratado, rasga o Tratado de Versalhes, acredita que a Alemanha ela não pode cumprir com todas as cláusulas. E, de fato, é o que ele faz. Quando Hitler volta da prisão, nós encontramos aquele momento que eu disse para vocês de calmaria. A República de Weimar ganha fôlego devido a uma planificação econômica, um acordo que fizeram com os ingleses e norte-americanos de financiamento, o chamado Plano Dawes. O Plano Dawes traz uma ligeira recuperação e estabilização econômica na Alemanha, e isso faz com que as pessoas diminuíssem o interesse pelas teses do Partido Nazista e de Hitler. Como eu disse, se tornam mais conservadores. No entanto, nós temos o momento da crise do mundo liberal. A crise de 29 vai gerar novamente, então, novos tumultos, e a crise de 29 vai contribuir para a ascensão do Partido Nazista, para a recuperação do fôlego agora, não do Estado, mas do Partido Nazista, porque o Estado entra em um segundo momento de crise. Em 32, os nazistas vão se fortalecer e nas eleições conseguem conquistar 1/3 das cadeiras do parlamento alemão. Na conquista deste 1/3, fazendo coligações e arranjos no parlamento, o Hitler vai ser nomeado primeiro-ministro no ano seguinte. Quando eu falo nomeado, porque ele é nomeado pelos parlamentares. Se o Partido Nazista tem 1/3 do parlamento, o que ele precisa agora é criar laços diplomáticos de parceria com outros partidos ali, que não são rivais, não são de oposição, para que ele consiga, pelo menos, a maioria parlamentar para nomear Hitler como primeiro-ministro. Entenderam? Se é uma república parlamentar ainda, pessoal, nós temos como chefe de governo o Hitler agora, que é o primeiro-ministro. Mas nós temos também o chefe de Estado. O chefe de Estado é o presidente. Este cargo era ocupado pelo general Hindenburg. Hindenburg ele foi eleito mais de um mandato
como presidente da República de Weimar. No entanto, em 1934, o general morre. A morte do general vai proporcionar a Hitler a realização do seu sonho, né, de ampliar ou de abraçar a Alemanha como um ditador. O Hitler, após a morte, assume o cargo de presidência, acumula os 2 cargos, sem realizar nenhum tipo de eleição direta, concentra o poder sem o consentimento dos cidadãos da Alemanha. O Hitler, para reduzir ainda mais as ações e o poder da esquerda, dos partidos de esquerda, ele vai condenar esse pessoal a um atentado que aconteceu ao parlamento. Nessa época, o parlamento alemão foi incendiado. Ele vai culpar os socialistas por esse incêndio. Então, há um reforço do discurso do Hitler, há um apoio ao Hitler nessa condenação ao socialismo e na condenação a esse atentado ao parlamento. Mas o que tudo indica na história é que não foi os socialistas que fizeram esse atentado, mas sim o próprio partido nazista. Ele é nomeado por um plebiscito a Führer, ou seja, o guia do povo alemão. É uma espécie de título simbólico que traz a Hitler amplos poderes e o mesmo proclama o Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império. Então nós começamos um novo momento onde nós inauguramos o chamado Terceiro Reich, Terceiro Império, Hitler na função, ocupando essa posição de Führer, o líder, né, e chanceler do Império, vai substituir a bandeira da República de Weimar pela suástica do Partido Nacional Socialista. A nova Alemanha vai, então, modificar toda a sua estrutura. Aqui nós encontramos organizações nazistas que vão auxiliar no controle do Estado. É introduzida algumas mudanças radicais. A Alemanha, por exemplo, vai abolir todos os princípios federativos. Há uma centralização do poder. As províncias, ou seja, os estados na Alemanha, não vão ter autonomia. Todos os partidos vão ser colocados na ilegalidade. A execução, portanto, do princípio do unipartidarismo, somente o partido nazista é o partido legal, para eliminar qualquer tipo de oposição. Há um controle rigoroso das artes, né, do teatro, cinema, um controle rigoroso da propaganda, do rádio, na televisão, um controle da imprensa, um controle da educação. As pessoas foram privadas, então, dos seus direitos de cidadania e milhares de prisões vão ser realizadas nessa época por uma organização que vai auxiliar Hitler nessa conduta que é chamada de Gestapo. A Gestapo, a polícia secreta, então era uma organização que estava ali para estudar casos de opositores, pessoas que vão contra as ideias do partido nazista. O Gestapo seria, então, essa polícia secreta do Terceiro Reich. Ao mesmo tempo, nós temos a SA, as tropas de assalto, né? As seções de assalto. E, por fim, a SS, seções de segurança. É uma espécie de polícia política, é uma espécie de autoclã militarizado e, ao mesmo tempo, policiam todas as ações do Estado. Ao fundo aqui, pessoal, desse slide, notem que existem diversos uniformes. Todos esses modelos de uniforme foram criados pelo Hugo Boss, grande estilista, famosíssimo aí. Então, o Hugo Boss, ele desenhou os uniformes da Alemanha nazista. Uma curiosidade aí para vocês. Então, nós temos essas 3 organizações, a SA, a SS
e a Gestapo. Foi criado nesse momento as chamadas Leis de Nuremberg. A partir de 1935, as Leis de Nuremberg vão provocar mudanças que vai restringir a cidadania e direitos ao povo judeu. A proibição de casamento entre judeu e não judeu, a segregação espacial, perseguição ao povo judeu e até mesmo identificação. Em um dos pontos das leis de Nuremberg, o judeu ele deveria ser identificado, até mesmo é o momento que nós encontramos as famosas estrelas de Davi. Então há uma ideia de supremacia da raça ariana frente a essa restrição dos direitos dos judeus. Então havia uma classificação de cidadania. É nesse momento também, com as leis de Nuremberg, que vão posteriormente surgir os chamados campos de concentração. É com as leis de Nuremberg também que houve uma perseguição, onde nós encontramos episódios como a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais, diversos atentados a sinagogas judaicas, a templos religiosos. Esses atentados variavam, mas grande parte desses templos foram incendiados, a imagem ao fundo, um dia depois da destruição e incêndio de um desses templos na chamada Noite dos Cristais. Há uma destruição de aproximadamente 5.700 estabelecimentos judaicos, dentre eles 267 sinagogas. Eu disse para vocês que é o controle da educação, logo a propaganda, a educação, ela vai ser remodelada, controlada pelo Estado, há uma doutrinação a partir, então, da educação e da propaganda. Nós encontramos a imagem ao lado, mostrando aí Hitler carregando uma criança feliz, mostrando que ele é o Führer, o guia da nação. Então essas propagandas são comuns em toda ditadura, em todo regime totalitário, seja de extrema esquerda, seja de extrema direita. A propaganda é algo elementar, é um instrumento necessário. Da mesma forma, a reformulação da educação. As pessoas em sala de aula, as crianças em sala de aula, estudavam o porquê que o judeu é inferior. As crianças estudavam a história do Terceiro Reich, do Hitler. Portanto, são instrumentos necessários para você manter esse ordenamento social. A criação também de obras públicas, há um investimento contínuo em obras públicas, na indústria bélica, a criação de leis trabalhistas, limitação do salário a partir dessas leis trabalhistas. Logo, Hitler ele vai somente crescendo, se potencializando nesse processo. Se a gente for pensar da política externa, houve um processo de expansionismo dentro daquela perspectiva da teoria do espaço vital, e aí alguns momentos importantes. Em 1938, há uma anexação do território austríaco, o chamado Anschluss. Anschluss é essa união entre a Áustria e a Prússia, ou seja, a Alemanha. E isso vai contra uma das cláusulas do Tratado de Versalhes. Em 1939, a anexação do norte da Tchecoslováquia, chamado de Sudetos. Os Sudetos, portanto, vão ser ocupados pelas tropas nazistas. E, por fim, a anexação da Polônia, parte do território polonês, que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. É o ponto-chave para gerar a Segunda Guerra Mundial. É claro que não é só devido à anexação da Polônia, mas devido a outras questões. A Alemanha não poderia se remilitarizar, principalmente a região da Renânia. A região da Renânia é o território do oeste, divisa com a França, com a Bélgica. Esse território ele foi desmilitarizado. A Alemanha poderia só ter 100 mil soldados, e agora tem um número muito maior de soldados, e o Hitler remilitariza a Renânia. Teve um território ali na Renânia chamado de Saar. Esse território de Saar era ocupado pela França. A França estava explorando o território de Saar, as minas de carvão, as minas de minério de ferro estavam sendo exploradas pelos franceses, porque a Alemanha não estava conseguindo pagar as dívidas
firmadas no Tratado de Versalhes. Então, essa era uma contrapartida. Se a Alemanha não conseguisse pagar, a região do Saar seria explorada pelo povo francês, pelo povo inglês, etc. E a França começa a explorar esse território que depois vai ser novamente ocupado pelo Hitler também. Então, notem, o Hitler está está fazendo uma ação que é contrária a tudo aquilo que foi firmado anteriormente na Primeira Guerra Mundial. Esse sentimento nacionalista, esse sentimento de crescimento da Alemanha, esse sentimento de empoderamento que a Alemanha tem com a figura de Hitler no poder, vai até mesmo amedrontar os países aliados. Essa anexação, por um lado, é ruim, por um lado, amedronta, mas por outro, os aliados preferem que Hitler faça isso do que a instauração de um socialismo. Então, Hitler, querendo ou não, ele é um defensor do anticomunismo. Ele está protegendo a Europa Ocidental, em certa medida, do cão vermelho, da ameaça comunista. Vários países vão ser influenciados pelo nazifascismo. Aqui no Brasil, essa influência se traduziu no período varguista com a criação da Ação Integralista Brasileira, que eram chamados também de camisas verdes aqui no Brasil. Tinha uma saudação como a de Hitler, né, que é aquela saudação Heil Hitler. Aqui a saudação era Anauê, uma palavra indígena, então que remete a esse nacionalismo, né, brasileiro. Que existia também um símbolo que era a somatória na bandeira. E na própria Europa, países também vão ser influenciados, como por exemplo Portugal e Espanha. A Península Ibérica vai ser influenciada pelo nazifascismo, onde em Portugal se instaura um dos regimes ditatoriais mais longos da história da Europa, o chamado salazarismo. Um general chamado Carmona, ele havia implantado a ditadura em 1926 e vai convidar um político da corrente católica e até mesmo professor, chamado Antônio Oliveira Salazar. Convida o Salazar para o seu governo. O Salazar ele acaba se ocupando um cargo, né, no governo de Carmona, que era já uma ditadura implementada em 1926. Com a saída de Carmona, o Salazar ele ocupa o cargo de ditador e ficará no governo de Portugal até 68. O Estado salazarista cria essas organizações paramilitares, como a SA, SS, lá era chamado de Mocidade Portuguesa. Em 68, o Salazar vem a óbito, ocupa o cargo de ditador um outro cara chamado Marcelo Caetano, só que o Marcelo Caetano ele não tinha a força de Salazar, nem o mesmo carisma que o Salazar tinha. Logo, algumas reivindicações começam a ocorrer em Portugal, como, por exemplo, a Revolução dos Cravos. Todos já ouviram falar. A Revolução dos Cravos ocorreu em 1974 em Portugal, retirando, então, o Caetano do poder e redemocratizando Portugal. Hoje, Portugal é uma república parlamentar, né? Na verdade, é semi-parlamentarista, se não me engano. Na Espanha, acontece da mesma maneira, pessoal. Na década de 20, antes da crise de 29, há um crescimento do socialismo, o Partido Socialista vai crescendo. Só que aí é o seguinte, chega em 35, 36, mais ou menos, o Partido Socialista ele consegue ascender com um grande número de cadeiras, e aí um grupo ligado ao exército, às classes dirigentes, né, o alto clero, a um partido de extrema-direita chamado Falange, vão se organizar e tentar dar um golpe de Estado. E inaugurando aí uma guerra civil na Espanha. Essa guerra civil ela vai de 36 a 39, chamada de Guerra Civil Espanhola, entre republicanos, ou seja, aqueles que eram alguns ligados ao socialismo, alguns ligados aos setores liberais da burguesia, e o outro grupo que queria a implementação de uma ditadura. Nessa guerra, entre republicanos e os chamados franquistas,
os franquistas vencem. Por que chamados franquistas? Porque havia um general que comandou essa Guerra Civil Espanhola, que é o general Francisco Franco. Por isso, franquistas. O general Francisco Franco, ele queria implementar uma ditadura aos moldes do fascismo italiano, consegue implementar uma das ditaduras também mais longas da história da Europa. Ela vai até 75, um ano a mais do que a ditadura portuguesa. E com o fim da ditadura franquista, é novamente implantado na Espanha uma monarquia, mas uma monarquia parlamentar. Até hoje, a Espanha é uma monarquia parlamentar. Nessa época da Guerra Civil Espanhola, o Brasil apoia os republicanos, olha só. Os republicanos também receberam ajuda soviética. Agora, do outro lado, ao lado do franquismo, né, do general Francisco Franco, nós temos Hitler e Mussolini. Tanto é que o Hitler, ele vai dispor, enviar aviões de combate, caças Heikel 51, é o nome dos caças da época. E ele vai dispor desses caças para bombardear, dar bombas incendiárias em várias cidades da Espanha. Em um desses bombardeios dos caças de Hitler, nós encontramos um bombardeio na cidade de Guernica, onde há aquele famoso quadro, aquela famosa pintura de Pablo Picasso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula, onde nós falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial.